Olha só, duas crianças ficaram feridas num acidente de moto na BR-230, próximo às alças da Avenida Beira Rio, isso na noite deste domingo. O veículo estava sendo pilotado pelo pai, que infelizmente morreu com o impacto. Gláucia Araújo, ao vivo, vai trazer os detalhes para a gente dessa tragédia. Gláucia, bom dia para você. Olá, Danilo. Bom dia para você, querido. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Verdade. Que notícia tão triste essa que a gente traz agora, porque as primeiras informações, elas vêm com uma história, depois a gente começa a apurar, que é a nossa obrigação aqui no Correio Verdade, para saber o que aconteceu naquele momento, o porquê aquele acidente aconteceu bem ali na BR-230, próximo ali às alças da Beira Rio. E olha só, a vítima foi Aldenésio Bezerra Pereira, de apenas 27 anos. Ele vinha guiando a moto, trazendo os dois filhos, uma menina de 5 anos e um menino de 3 anos. E a mulher também vinha nessa moto. A princípio, os dois iam só na casa da mãe. Os 4, iam até a casa da mãe, do Aldenésio. Mas ele acabou passando direto da entrada, porque ele morava ali no bairro das Indústrias e a mãe no Jardim Veneza. Então, quando chegou em um determinado ponto da entrada, ele passou direto. Aí a mulher perguntou, ué, por que você não entrou? Ele disse, não, porque eu vou ali. E esse ali acabou sendo o fim da vida dele. A gente está aqui com Dona Maria, que é a mãe do Aldenésio. E, Dona Maria, o que foi que a senhora soube dessa tragédia? Bom dia. Eu não posso dizer o meu bom dia. É verdade, a gente diz por educação. Estou com uma dor muito grande no coração. Eu não sei, minha filha, informar você direito. Eu vou dizer o que eu escutei da minha menina. Quando avisaram para ela, que ela estava no trabalho, que tinha acontecido um acidente com o irmão, com a cunhada dela e o irmão. E era o filho da minha nora foi quem avisou, disse a Aveline, mãe acidentou, está indo para o trauma, que um homem ligou. E ela ficou desesperada, e ela se lembrou, me deu o número do homem, e o menino passou, que ela tem um menino de 13 anos, minha nora. E o menino passou o número, ela ligou para esse homem. E o homem disse, olha, eu acho que eles foram por trauma, que ele estava muito grave. Foi eu que consegui levantar a sua nora do chão e peguei o número dela e liguei para um filho que ela pediu. E ela disse, tudo bem, aonde foi? E ele disse, nessa altura ela está no trauma. Mas dele eu acho que está lá, porque a USA é quem vai buscar. E a minha menina saiu desesperada de lá do shopping para cá. E quando chegou cá, ele já estava morto. E as crianças, a mãe, a ambulância já tinha levado. E ficou lá aquele desespero, não tinha como eu saber. Eu já vim saber, quando ela chegou em casa, não sei nem que horário era aquele, eu acho que era umas 18 horas ou mais. Quando ela chegou em casa, ela disse, mãe, você está sabendo de alguma coisa? E ela ligou antes, mas uma vizinha ligou, que eu estava sem celular, né? E ela ligou, a vizinha foi lá me dizer, perguntar se eu estava bem. Eu estranhei na hora, eu disse, mas mãe, pai está aí ainda? Que o pai dela tinha aparecido para ver ele. E eu disse assim, tá não, minha, teu pai foi embora faz tempo. E ela disse, você tá bem? Eu disse, tô. Ela disse, não, tudo bem, tudo bem. E eu disse, você vai ligar que hora? Ela disse, 10 horas. Só que ela já estava cá. E eu disse, tudo bem. Que quando ela chegou, você já tá sabendo alguma coisa? Eu disse, tô não. O que foi que aconteceu? Foi Nésio, não foi alguma coisa com Nésio? E ela botou para chorar, que ela já entrou de casa chorando. Eu vi logo se foi alguma coisa com Nésio. E ela disse, não, se acalma. E chegou o vizinho do prédio, começou a falar comigo. Pronto, e eu tinha que me acalmar, ia fazer o quê? Tanto eu pensava nele, como eu pensava nas crianças. Que eu amo aqueles meninos, todos os 3. E a sua nora disse que ele acabou batendo com a moto de propósito? Mulher, não foi não. Depois eu conversei com ela disse que gritava muito, para a moto. E o que ele me disse, que ela me contou, que ele estava como se ele estivesse assustado. Sim. Foi, disse assim, vem um homem aí atrás de mim, vem um homem aí atrás de mim me pegar. E ela disse, não tem carro nenhum, nem moto, nem nada. E ele
Ela disse que a única coisa que essa lembra é que viu um carro quando passou, mas carro na estrada. Eu acho que ele se assustou na carreira, que ele jogou a moto para cima dessa mureta, desse negócio que eu não sei nem o que é. Parece que é um ferro, que ela caiu do outro lado, pegando a estrada, e a perna dela ficou engaiada. Até que ela levou um corte muito feio e aqui na costela dela. Tá muito feio. Mas não foi nada de ponto. Pronto, ela disse que quando caiu, só levantou. E a menina gritando, a menina, painho, painho, levanta. E o pequenininho já tinha se levantado, de 2 anos, 3 anos, já tinha se levantado, estava em pé. E os carros foram parando, e 2 motoqueiros foram parando e ajudou ela a se levantar-se. E ele tinha bebido? Mulher, ele não tinha bebido. Eu não vou dizer a você que ele tinha bebido, porque ela estava fazendo a mudança. E ela disse que ele não estava bebido, que ele passou o dia todinho em casa, ajudando ela. Tinha ido lá na casa, ajeitar um quadro lá de energia, depois voltou. E estava carregando a mudança, tá lá, pior bagunça. Estava se mudando para esse apartamento. Ele não estava bêbado, agora ele tinha ido lá no bar, sacar dinheiro da caixa eletrônica. E da caixa eletrônica parou lá no bar para trocar o dinheiro para comprar o café da noite, lanche por menino. Foi aí que eu comprei, comprei pão, comprei essas coisas. E ele disse, eu vou ficar aqui, daqui a pouco eu vou me pegar. E quando ela deixou as coisas em casa e voltou para ir pegar ele, foi quando aconteceu isso. Porque ele amontou-se na moto e disse que ia lá para casa. Tudo sem capacete? Tudo sem capacete, porque lá no bairro todo mundo anda assim. Todo mundo, é difícil. Quando vem de capacete é quando vem do centro de algum lugar. Todo mundo lá dentro, a redondeza é assim. Ela disse que se ele estava sendo perseguido por alguém, já que ele teve medo naquela hora e achou que alguém podia querer fazer alguma coisa com ele, ele tinha dito antes se estava alguma coisa? Não, ela disse que acha que foi coisa da cabeça dele, porque não tinha ninguém. E ele só fez dizer, vamos lá em manhã, e passou da entrada. No lugar de entrar por Vieira de Nil, para lá, pegou o distrito industrial ali, o Senai. E ela disse, oxe, você está errado, né? Não, a gente vai ali. Se eu fizer, a gente vai ali. E quando pegou aí, já foi isso. Olha, vem uma moto aí atrás de mim. Ela disse que quando eu assisti, aqui não vem moto nenhuma, não. Essa que foi uma coisa que nem carro na estrada estava tendo. Depois foi que os carros começou, quando pegou para cá, a alça para cá. Mulher, eu acho que isso quando tem de acontecer, acontece. Porque a única coisa que eu sei é que ele foi lá em casa sexta-feira, tomou café lá em casa, de 11 horas do dia. E outra coisa, no meio da semana ele tinha ido, eu acho que foi numa terça-feira, da semana que passou, que ele disse assim, mãe, eu não vou passar final de ano com a senhora. E nem Natal, nem ano e nem Natal, porque a gente... Ele sempre passava? Sempre passava. A gente é uma família muito reunida, final de ano nós tudo é junto. E nós temos as brigas, né, mas assim, final de ano, sempre o fim de cedo, Natal, a coisa, a gente é só a família mesmo dentro de casa. E ele disse, mãe, eu não vou passar final de ano com a senhora não, nem Natal, nem conte comigo. Ainda disse assim, oxe, tu tá ficando doida, todo ano nós passamos juntos, né? E ele disse, não, mas esse ano não passa não, que outra que eu vou me mudar, né? E eu disse, mas mesmo assim, sempre a gente passou junto, depois a gente vê isso, pronto. E ele disse, vamos embora que eu vou resolver umas coisas que eu tenho que ir trabalhar, porque ainda estava não tinha pegado férias ainda. Isso foi no começo da semana, ele pegou férias no dia 1º e voltava no dia 2. Aconteceu essa tragédia? Aconteceu isso. Mais um filho que eu perdi de acidente de moto. Isso é uma vida triste. Agora só fiquei com uma filha, meu Deus. Uma filha e 5 netos. Que é 3 dele e 2 da minha filha. Certo, Dona Maria, muito obrigada, viu? Porque eu sei que é a sua dor muito grande e a senhora conversou com a gente aqui no Correio Verdade. Eu agradeço e peço que Deus abençoe a senhora, a sua dor tão grande, tá certo? Amém, minha filha, porque já saiu tanta coisa na internet, falando que ele estava bêbado, que ele estava... Mas tudo é mentira, que eu tenho como provar. Ele estava na mudança dele, tinha saído para sacar o dinheiro, comprar pão, lanche para dar café aos meninos que não tinha nada feito, que estava em mudança. Certo. Muito obrigada, Dona Maria. A senhora pode voltar, viu, para lá, porque ela está aguardando exatamente, Danilo, a liberação do corpo do filho. E quando ela diz aqui que ela perdeu o segundo filho, é que há 16 anos, um outro filho dela acabou morrendo de um acidente também de moto. Então agora ela ficou com apenas uma filha e os netos, porque as 2 crianças que se acidentaram, a menina de 5 anos já passou por 2 cirurgias, ela continua internada no hospital de emergência e trauma, mas o estado de saúde dela é considerado estável. O menino de 3 anos, ele não sofreu nenhuma fratura, mas teve uma pancada no pulmão e por esse motivo está em observação. A mulher do motociclista, ela deu entrada no hospital, mas também já foi liberada. E o enterro dele vai acontecer amanhã no cemitério do Cristo Redentor.
à tarde. Então, às 10 horas da manhã. Então, a gente deixa aqui para a senhora mais uma vez os nossos sentimentos. Esperamos, né, Danilo, que ela consiga superar essa dor que não dá nem para a gente imaginar o sofrimento dessa mãe num momento como esse. Agora eu volto com você. Obrigado, viu, Glaucio? No momento, todos os nossos esforços e orações é para que essas crianças saiam do hospital o quanto antes, para que tenham muita saúde, para que possam continuar a vida mesmo depois de uma tragédia tão grande como essa. E é como Glaucia disse, é desejar nosso conforto para o coração dessa mãe que está destruído e agradecer pela disponibilidade que ela teve para falar sobre essa tragédia que aconteceu na família dela, principalmente para esclarecer boatos de que o filho dela teria ingerido bebida alcoólica e depois estava pilotando essa moto com as duas crianças e a esposa. Primeiro que a gente está falando de uma moto e 4 ocupantes. Estava o piloto, as duas crianças, uma de 3 e uma de 5 anos de idade, e a esposa dele, a mãe das crianças. Aí já é um perigo danado, já é uma coisa que infelizmente não era para estar acontecendo. A gente sabe das dificuldades das pessoas. Muita gente só tem condições de ter aquele meio de transporte, aquela motocicleta, tem a família grande, e aí pedir para que essa pessoa dê 2 viagens, 3 viagens para levar os familiares, enfim, a gente fala pela segurança, pelo que é certo, porque infelizmente acidentes como esse podem acontecer, a tragédia podia ter sido bem maior, podia ter morrido mulher, criança, todo mundo, mas infelizmente esse homem perdeu a vida nesse grave acidente. Glaucia também trouxe informações do estado de saúde das crianças. A de 3 anos sofreu uma pancada no peito na região do pulmão, está em observação. A de 5 anos de idade já passou por 2 cirurgias, o estado de saúde é estável. E a mulher, mãe das crianças, que teve cortes profundos por conta do acidente, também já recebeu os cuidados médicos e recebeu alta. Desejar nossos sentimentos, uma história confusa, estranha, ninguém sabe o que estava passando na cabeça desse homem quando esse acidente aconteceu, mas infelizmente agora fica só a saudade para a família, as lembranças e também toda essa tragédia marcada no coração de todos eles.